É, meu povo, para quem achou que a tosquice ia ser single, estamos aqui no programa 2 de mais um livro bom é livro lido. E hoje vamos aos mestres. Vamos aos mestres. Vamos falar dos mestres como Jean Cocteau, nascido Jean-Maurice Eugène Clément Cocteau, beleza? No dia 5 de julho de 1889, ano da proclamação da República no Brasil. Então, né? É um autor da virada do século. Na cidade de Maison-Lafitte. E data de falecimento 11 de outubro de 1963, em Mille-la-Forêt. Esse autor francês que é um monte de coisa, gente. Poeta, romancista, cineasta, designer, dramaturgo, ator. Ele acabou se destacando mais no teatro, tá? Mas a obra literária dele, né? É sem par. Esse é um dos nossos grandes mestres aqui, tá? Porque dá para ver uma edição antiga. Rio Gráfica, vai vendo. É velho esse negócio aqui. Olha que maravilha. Enfim, Thomas o Impostor, eu vou chamar aqui, pessoal. Eu até vou fazer um programa 3 aqui, falando sobre o que os editores europeus consideram como conto, tá? Porque para o editor europeu, qualquer coisa que vá da página 5 à página 115, 120, lá na Europa os editores consideram como conto. Então, por exemplo, No Coração das Trevas, do Conrad, é um conto, tá? Oh, meu Deus, tá difícil a memória hoje. O Mandarim, do Eça de Queiroz, é considerado um conto e tal, né? Então, até pelo calibre da obra, vejam que está bem antigo isso aqui, né? Os bichos já comeram algumas páginas aqui, não todas, né? O livro está inteiro, mas por pouco ele não passou por situação difícil. Então eu vou considerar Thomas o Impostor como um conto, tá? Publicado no que é chamado de romance literário, me parece que deve ser um trecho ou um conto do Le Grand Descartes, de 1923. Então percebam que o Jean Cocteau vai falar, ele vai ambientalizar essa obra na Primeira Guerra Mundial, já que a obra é escrita a partir de 1923, não se sabe se escrita a partir de 1923 ou editada em 1923, período do entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Uma das riquezas desse texto aqui, do Jean Cocteau, é exatamente seu personagem principal. Né? Uma das habilidades que o Jean Cocteau tem é de... E isso é uma tradição, né, da literatura francesa, e a gente sempre chama o Balzac para perto, porque Balzac também era outro mestre. É uma característica da literatura francesa de todos os tempos, né? Tanto Jean Cocteau como Balzac. Estou tentando lembrar aqui o nome de um outro autor também, é bastante conhecido na Europa. Daqui a pouco vem o nome. Tá? É uma tradição desses autores a constituição de personagens muito, mas muito interessantes. Não que isso não ocorra em outras literaturas de outros países, mas em geral o francês tem uma habilidade terrível ou tremenda para produzir bons personagens, entre eles esse o Thomas, tá? Eu não vou fazer muito spoiler do livro. A história se passa no Entre Guerras e o Thomas ele vai entrando em diferentes cenários da alta burguesia francesa do Entre Guerras, se é que dá para dizer que existia uma alta burguesia no Entre Guerras, porque a Europa saiu bastante arrasada da Primeira Guerra Mundial, mas de qualquer forma eram cenários pitorescos, tá? Quase que na mesma linha do Balzac.
Então percebam que a riqueza do Jean Cocteau, obviamente que é uma habilidade que ele pegou do teatro para colocar na literatura, foi exatamente essa constituição poderosa dos seus personagens. Entre eles o Tomo o Impostor, que é uma espécie, para tentar amenizar um pouco a vida do querido leitor, da querida leitora, uma espécie de Forrest Gump da coisa. Só que tem uma coisa assim muito mais interessante no Thomas o Impostor, que é a questão dos transtornos de personalidade. Os franceses sabem trabalhar bastante com isso, né? A gente tem o caso, por exemplo, da Madame Bovary, do Flaubert, o Thomas o Impostor, a pensão da Madame Vauquer no Pai Goriot, do Balzac. Então você perceba que os franceses eles têm uma habilidade muito grande de meio que aproveitar esses personagens com um fortíssimo transtorno de personalidade e transformam tanto a história quanto os personagens em algo extremamente cativante. Thomas o Impostor ele esconde uma coisa que acaba passando desapercebida para um leitor não muito atento, para uma leitora não muito atenta, que é a questão do humor, tá? É um livro, tem trechos aqui que eu caí na gargalhada. Paguei mico em vários lugares da cidade, inclusive na praia. Parei uma vez, né? Ali no suco da Isa, estava com esse livro no bolso e comecei a ler e paguei micão. Que tem trechos desse livro que são hilários. Mas voltando à questão dos personagens, tem uma coisa que eu acho bastante interessante no Thomas o Impostor, que é a habilidade que os franceses têm de tornarem sedutores personagens que hoje a gente corre de medo, que é o caso das pessoas com transtorno de personalidade, tá? Ou transtornos psíquicos como o narcisismo. Então poderia dizer para você que o Thomas ele é um personagem extremamente narcisista, mas narcisismo como doença, tá, gente? Não é uma coisa assim, transtorno de personalidade histriônica. Alguns personagens, principalmente os femininos aqui nesse conto, vou chamar de conto, são personagens com transtorno de personalidade histriônico, mas pelo que parece, na nomenclatura moderna, o Thomas seria o que a gente chama de Narciso, tá? Fica aqui a dica, tá bom? É um livro extremamente bem humorado, tem tiradas do livro que você cai na gargalhada, tá? Não vou contar o final do livro para não fazer spoiler, mas ele tem um final que pode ser encarado como um final moralista. E vou eximir aqui, vou dar um desconto, vou dar um refresco para quem foi vítima de Narciso ou de Narcisa, porque realmente é um negócio bem, bem grave. E em geral, quem é vítima desse tipo de pessoa, né? Com psique narcisística, quem já foi vítima de Narciso, quem já foi vítima de Narcisa, não acha muita graça nesse tipo de coisa. Então, se você ainda não se recuperou do seu último relacionamento narcisista, com o seu Narciso, com a sua Narcisa, eu dou um desconto. Para aqueles que já conseguiram se recuperar de tamanho trauma, fica aqui a dica de um dos grandes mestres da literatura. Isso aqui é alta literatura, gente, tá? Isso aqui é coisa fina, mesmo. Então, se você já superou o seu trauma, tá aqui uma dica de leitura. Beleza? Se você não superou, procure superar porque vale a pena. Jean Cocteau, Thomas o Impostor. No próximo programa, pessoal, eu vou fazer um programa especial explicando as diferenças de concepção que existe entre tamanho de contos no Brasil e tamanho de contos, os tamanhos de contos que são utilizados por editores europeus. Beleza? Uma grande semana para todos. Obrigado pela paciência aí do vídeo longo. E fica aqui a dica de leitura: Jean Cocteau, Thomas o Impostor.